sou a professora Débora Lopes, professora de português e redação. E hoje, continuando ainda nossa aula de colocação pronominal, eu vou falar sobre os casos de mesóclise e ênclise, né? Então, o que é a colocação pronominal? Colocação pronominal é a colocação do pronome antes, no meio ou depois do verbo, ok? Então, na aula anterior, eu falei sobre o caso de próclise, que é o pronome antes do verbo. Hoje eu vou falar sobre as regras de mesóclise e ênclise. Gente, a mesóclise só aparece com duas regrinhas, porém a mesóclise caiu no desuso, né? Nós não usamos a mesóclise. Mas quando que ela ocorre? Com os verbos no futuro do presente ou no futuro do pretérito, né? Lembrando que o futuro do presente é aquele que termina em ei e o futuro do pretérito é aquele que termina em ia. Então, ó, darei meu amor, né? Então, darei a ti meu amor. Então, quando eu coloco esse pronome e o verbo no futuro do presente, darei, eu preciso colocar o pronome no meio do verbo. Então, fica dar-te-ei meu amor. E com os verbos no futuro do pretérito, dar-te-ia minha paixão. Beleza? Lembrando que é importante que vocês saibam, né, que só ocorre mesóclise com os verbos no futuro do presente ou futuro do pretérito, porém, caiu em desuso, nós não usamos mais, ok? E nos casos de ênclise, né, o que seria a ênclise? A ênclise é quando o pronome ele é colocado após o verbo. Então, quando que eu uso ênclise? Quando a minha frase ela se inicia com o pronome oblíquo átono. Então, aqui, ó, eu não posso iniciar minha frase com o pronome oblíquo átono, né? Me dá um cigarro. O que você tem que fazer? Dê-me um cigarro, né? Tem até um poema famoso que fala dê-me um cigarro, diz a gramática do mulato sabido, né? Então, por que que você usa dê-me? Porque você não pode falar, iniciar uma frase com pronome oblíquo átono. O que seria o pronome oblíquo átono? Mim, comigo, te contigo, beleza? Então, ó, justificou-nos a sua ausência à reunião. Então, aqui, ó, essa frase iniciada com verbo, né? Por quê? Porque eu não posso colocar sua ausência, nos justificou sua ausência à reunião. Não pode, ok? Por quê? Porque a frase não pode se iniciar com pronome oblíquo a. Me empresta um lápis. Tá errado também, né? Por quê? Porque eu não posso iniciar uma frase com pronome oblíquo átono. Correto, de acordo com a norma culta da gramática, é empresta-me um lápis, ok? Então, esse é o primeiro caso, para ênclise. Eu coloquei aqui, ó, colocação dos pronomes pessoais oblíquos átomos em locuções verbais. Lembrando, o que seria uma locução verbal? Toda a ideia de locução, né? Toda locução é a junção de duas ou mais palavras para dar a ideia de alguma coisa. Então, ó, a locução verbal, eu tenho verbo auxiliar, geralmente ser ou estar, né? Mas o verbo em uma das três formas nominais. O que é isso? Infinitivo, gerúndio e particípio. Infinitivo são os verbos que terminam em AR, ER ou IR. Gerúndio são os verbos que terminam em NDO. E particípios que terminam em ado ou ido, né? Por exemplo, correr aparece no infinitivo. No gerúndio fica correndo e no particípio corrido. Beleza? Então, aqui, ó, eu coloquei exemplos com verbo auxiliar mais o infinitivo. Sem a partícula atrativa. O que é isso? Sem a partícula atrativa, ele pode aparecer, ele pode ocupar três posições. Olha, os cientistas sabem se o clima se vai alterar. Os cientistas sabem se o clima vai se alterar. Ou os cientistas sabem se o clima vai alterar-se. Então, aqui, ó, foi a colocação do pronome pessoal oblíquo átono em locução verbal. O que seria a locução verbal aqui, ó? Vai alterar. Beleza? Então, ó, vai, verbo auxiliar, e alterar
Ó, verbo que aparece no infinitivo. Quando ele tiver uma partícula atrativa, o que é isso? Uma palavra que o atraia. O pronome ele vai se unir a essa partícula. Olha, os cientistas sabem se o clima não se vai alterar. Esse não seria a palavra que vai atrair o pronome para perto dela, ok? Ó, o exemplo com os verbos no gerúndio, que é a terminação NDO. Sem a partícula atrativa, a mesma coisa, né? O pronome ele pode vir antes da locução, antes do verbo auxiliar, depois do verbo auxiliar ou depois do verbo principal. As visitas se foram retirando, está correto. As visitas foram se retirando e as visitas foram retirando-se. Agora, se tiver uma partícula atrativa, né, uma palavra que atrai a esse pronome, o pronome ele vai se unir a essa partícula ou ele pode ficar no último verbo. Olha, as visitas não se foram retirando. As visitas não, ou as visitas não foram retirando-se, ok? Então, se tiver o não aí, que é a palavra atrativa, esse pronome aqui, ó, ele pode ficar depois do último verbo, ó, retirando-se, ou antes do auxiliar, ok? E aqui o exemplo do verbo auxiliar mais o particípio, ó. Ele se havia esquecido da promessa que fizera aos amigos. Olha, esse ser aqui ele fica antes da locução, o verbo auxiliar mais o verbo principal no particípio. Ele se havia esquecido da promessa que fizera. E ele havia esquecido-se da promessa que fizera. Por que aqui você não pode colocar ele havia esquecido-se da promessa que fizera? Porque quando o verbo, a locução, né? O verbo vier no particípio, você não pode colocar o pronome oblíquo depois do verbo principal no particípio. Então, ele vai vir, ó, antes da locução ou antes do verbo principal. E a mesma coisa, né? Se tiver uma palavra atrativa, o pronome vai se unir a essa palavra, essa partícula, ó. Ele não se havia esquecido da promessa que fizera aos amigos, ok? Aqui, os pronomes o a ou os as enclíticos, o que é isso? Eles vão ser usados a ênclise, né? Quando são usados a ênclise. Ele vai sofrer adaptação quando o verbo terminar em R. Como assim? Olha, amar, né? Vou amar por toda a minha vida. Você não pode dizer vou amar ela, né? Amar ela, o verbo no infinitivo com pronome depois do verbo. Então, o que você faz? Você junta aqui. O que você fez? Você uniu amarela, amá-la, né? Amar ele, amá-lo, beleza? Com a expressão eis, acontece a mesma coisa. Olha, ei-la aqui, radiante e bela, né? Ai, professora, mas isso é tão feio, é porque a gente não usa, né? Mas de acordo com a norma culta da língua portuguesa, a gente precisa, se cair numa prova, num concurso, né? É assim que você vai colocar, de acordo com a norma culta. E os pronomes oblíquos, o a, os as, quando eles precedidos de verbo e terminados em M, AO e ON, eles vão assumir a forma noná, nos, nas. Como assim? Entregaram o livro ao professor. Então, entregaram no, beleza? Entregaram a ele. Entregaram no, ok? Beijos e até a próxima aula.